Ora, boa noite, irmãos. Nos capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, Paulo se dirige àqueles que ainda estão sendo influenciados por falsos mestres. E isso é igualmente o caso que acontece hoje. Existem muitos falsos mestres na sociedade de hoje em dia. Ora, no capítulo 10, o qual já abordamos, vemos no versículo 2 que estavam a acusar Paulo de agir carnalmente. Vê-se assim: rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. E por isso vemos aí que estavam a acusar Paulo de agir, que ele estava a andar segundo a carne. Na realidade, Paulo está aqui a explicar a nós que nós, tal como Paulo estava lutando contra estas pessoas, nós é o mesmo caso, mas o ponto que precisamos de entender, e o ponto que Paulo aborda um pouco mais adiante, é que na realidade não estamos lutando contra outras pessoas, mas estamos lutando com a influência de Satanás, o diabo, que ele está a influenciar este mundo e também estamos a lutar contra a nossa própria natureza. E por isso é muito importante o que Paulo está a abordar aqui no capítulo 10, é que estamos numa guerra espiritual. É muito fácil, irmãos, esquecermos disso. E quando, por exemplo, temos assim uns certos argumentos com pessoas, pensamos que estamos num argumento com essas pessoas. E precisamos ter cuidado, porque Satanás usa todas as oportunidades que ele tem para causar argumentos. Usa toda a oportunidade. E por isso nós precisamos ter muito cuidado para não estarmos envolvidos numa guerra espiritual, atuando por causa das nossas reações carnais, atuando como se fôssemos peões ou servos de Satanás. E por isso é que Deus nos dá, e como lemos aqui em Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim que nos dá armas da nossa milícia que não são carnais. Por isso, Deus nos dá armas que são espirituais, ou digamos assim, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E por isso é importante entendermos que estamos a lutar contra certas fortalezas. O problema é que muitas vezes não nos recordamos, ou não nos lembramos, ou esquecemos que estamos a lutar contra fortalezas. Então, que são estas fortalezas de que Paulo está aqui a mencionar? Vou mostrar alguns exemplos. Por exemplo, no versículo 5 diz: destruindo argumentos. Destruindo argumentos. E diz assim: e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E por isso é estes argumentos e toda a altivez, toda a atitude, digamos assim, um pouco arrogante, que nós às vezes nem vemos que estamos a ser arrogantes, mas precisamos ter cuidado por causa que a nossa mente carnal é muito enganadora, o nosso coração é enganador. E isto é particularmente importante quando agora nos aproximamos dos dias da Páscoa. Vejamos então alguns exemplos da instrução de Paulo que ele deu a um ministro jovem, a um ministro que estava a aprender o caminho. E isso é a instrução de Paulo a Timóteo. Então vamos ver alguns desses exemplos, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1,
E vamos então abordar ou ver vários desses exemplos que ele mencionou aqui a Timóteo. O primeiro exemplo é aqui no capítulo 1, versículo 4 e 5, e diz: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. Aqui está a falar destas ideias e teorias e exemplos e fábulas e conceitos que as pessoas falam e argumentam e argumentam e argumentam e que são intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Quer dizer, produzem problemas e argumentos em vez de estar a edificar a igreja, que consiste na fé. E depois diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O que nós devemos lembrar é que o nosso mandamento, a nossa instrução que nós recebemos de Paulo, e está claro que Deus nos dá através de Paulo, é que precisamos de atuar de uma maneira que seja amor para com outras pessoas, com um coração puro. Um bocadinho mais adiante, no capítulo 4, ainda do 1 Timóteo, vemos no versículo 1 e 2, Paulo a explicar uma vez mais a Timóteo um princípio semelhante, que diz assim: mas o Espírito Deus expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, isto é, se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, isto é, dando ouvidos a ensinos enganosos, que são para enganar, de demónios, mentiras, e por isso, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. Aí está o ponto muito importante. O Espírito Santo de Deus trabalha com a nossa consciência. É muito importante nós entendermos que Deus trabalha através do seu Espírito com a nossa consciência e precisamos ter cuidado que a nossa consciência não esteja, digamos assim, insensível, que fique uma consciência, digamos, queimada, cauterizada, que não é sensível às outras pessoas. Precisamos ter cuidado com isso. No capítulo 6, ainda de 1 Timóteo, ele dá outro exemplo. Eu estou a falar destas fortalezas que existem, como eu estava a mencionar, que é estas dificuldades que nós, como cristãos, podemos encontrar, e aqui no capítulo 6 de 1 Timóteo, o versículo 4, está a falar aqui, ao fim do versículo 3, diz que e com a doutrina que é segundo a piedade, por isso outros estão a ensinar outras doutrinas, e esses que estão a ensinar outras doutrinas, diz no versículo 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Vê-se uma vez mais, está aqui a falar de contendas, de argumentos, de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfémias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Ganhar, seja lá poder ou dinheiro, não é o caminho da piedade. Precisamos ter cuidado com isso. Por isso, aparta-te dos tais. Por isso, uma vez mais, estas pessoas tendem a ficar, digamos assim, obcecadas por disputas e discussões sobre palavras que causam estes problemas, invejas, contendas, insultos, calúnias, difamação, etc. Precisamos ter muito cuidado com isso. Por isso estamos a ver aqui a instrução de Paulo a Timóteo, que está a dizer a ele para termos cuidado com essas fábulas, dando ouvidos a doutrinas enganadoras, cuidado com a consciência,
cuidado sobre palavras que causam estes problemas todos. Depois, na segunda carta de Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, vê-se no capítulo 2, versículo 14, diz assim: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de quê? De palavras. Contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Precisamos ter cuidado com estas palavras, que não trazem nenhum proveito. Veja também no versículo 16: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Veja também no versículo 17: e a palavra destes roerá como gangrena. Vê-se aí que se espalha como câncer. Depois vê-se um bocadinho mais adiante no versículo 23. No versículo 23 do mesmo capítulo, diz assim: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E por isso vê-se aqui cuidado com as palavras, para não haver estes falatórios, estas contendas que se espalham como câncer, que são, digamos assim, disputas tolas ou loucas, ou questões loucas e sem instrução, isto é, ignorantes, que estão a gerar contenda, que estão a gerar argumentos. Veja também no capítulo 3, versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Estas pessoas próprias estão enganadas, mas vão enganando também. Depois, no capítulo 4, versículo 3 a 4, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, querem ouvir mais coisas, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Quer dizer, estão a ouvir digamos assim, este lixo na internet e então estão a acumular para si doutores, que não são doutores, mas que seguem essas pessoas, seguem conforme as suas próprias concupiscências. Precisamos ter cuidado com isso. E depois diz assim no versículo 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Veja também no versículo 5: mas tu sês sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. E por isso precisamos ser vigilantes, estar sempre a ser sóbrios e ter cuidado com isto. E veja no versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo reconhecia aqui que ele estava perto da morte e que ele tinha continuado nesta batalha, lutando até a sua quase morte, sabemos que até à morte ele manteve-se fiel, e vence aqui uma batalha. E por isso nós estamos numa luta, igualmente, nós estamos numa luta, numa batalha, até ao fim. Por isso, irmãos, as nossas lutas, as nossas batalhas, são estas fortalezas, estas armadilhas, estas ciladas, digamos assim, entre aspas, minas terrestres de Satanás para nos destruir. Também as influências do mundo. E está claro, a nossa própria mente carnal que nos engana. Então, continuando em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, vemos que o nosso objetivo de sermos verdadeiros seguidores de Cristo é levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É o que diz aqui. E diz assim, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Por isso,
temos que controlar, dominar as nossas emoções. Não permitir que as nossas emoções nos dominem, porque essas são as fortalezas. Estas emoções carnais em nós começam a controlar e nós acabamos às vezes por ficar, digamos assim, quentes demais e começamos a dizer coisas que não devíamos dizer. Esse é um problema muito grande. E por isso, nós olhamos para o físico, para as pessoas, mas o problema é diferente. Vejam aqui no versículo 7, 2 Coríntios 10. Olhais para as coisas segundo a aparência, estamos a olhar de acordo com a aparência exterior, porque sabemos que Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. E por isso vemos aqui que essas pessoas estavam a falar uns com os outros em argumentos de palavras, e estavam-se comparando uns com os outros. Vemos aqui também no versículo 12. Diz assim, porque não ousamos classificar-nos ou compararmos-nos com alguns que se louvam a si mesmo. E por isso ele está aqui, lembrem-se que ele está aqui a abordar o assunto daqueles que não estavam a ser fiéis, aqueles que estavam, digamos assim, a rejeitar o que Paulo estava a instruir, isto é, aqueles falsos mestres, e ele está a dizer, precisamos ter cuidado, não estamos a comparar com outras pessoas, não comparando uns com os outros. Diz assim, mas estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Por isso precisamos ter cuidado. Nós comparamos-nos a Deus. Isso é o que nós devemos fazer. Essa é a verdadeira humildade. Estamos a comparar-nos a Deus, porque Deus é muito maior que nós e isso então nos faz humildes. Porque Deus e Cristo são muito mais justos que nós e por isso é a correta, digamos assim, a correta abordagem. Ora, depois no versículo 17, 18 do capítulo 10, diz assim, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E por isso, o que importa é quando Deus nos está a louvar, não é outras pessoas. Por isso, não queremos comparar-nos com outras pessoas. E por isso, no capítulo 10 de 2 Coríntios, Paulo está a introduzir uma atitude que devemos de entender que estamos numa guerra, não com nós próprios, mas estamos com uma guerra contra Satanás e as suas influências, através de pessoas que estão a ser influenciadas por Satanás, isto é, falsos mestres, falsos professores. E então ele agora, no capítulo 11, vai aprofundar este tema de uma maneira mais profunda. E vejam aqui, ele está a dizer aqui, quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportar-me, porém, ainda. Ele está a dizer, agora, a loucura é que ele está a dizer é que eu vou-me gloriar, porque não devemos louvar-nos, não devemos gloriar-nos. Mas ele está a dizer, ele vai se gloriar contra estes falsos mestres. Então, como é que isso pode ser? Porque ele está a dizer que não devemos estar a comparar com outras pessoas. Mas ele então vai gloriar contra estes falsos mestres, mas vai gloriar, como vamos ver, de uma maneira diferente. Porque não está a gloriar de coisas, de grandes atos que ele fez, ele está a gloriar de grandes problemas e ataques pessoais que ele teve, que é uma coisa que esses mestres, está claro, não tiveram, ou não têm. Continuando assim, porque estou zeloso de vós. Estou zeloso.
pode ser traduzido, por exemplo, como ciúme ou zelo, dependendo do contexto. Esta loucura dele, ou esta, digamos assim, abordagem de loucura, é porque ele tem zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Vos tenho apresentado como para serem uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aqui vemos que a palavra de arder de zelo, a voz, que eu estou assim com zeloso, é um zelo na busca do bem, é um zelo piedoso, zeloso de uma maneira correta, isto é, como um marido pela sua esposa. O marido pela sua esposa tem um zelo, tem um arder de fazer as coisas da maneira correta para o bem da sua esposa. E por isso diz assim, para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Isto é para vos desposar ou unir. A palavra grega aí é armazo. É como a Maria estava desposada com José antes de se casarem, porque isso durante um período antes do casamento. Por isso está a dizer, eu quero vos apresentar como uma virgem pura a um marido, mas estão desposados agora, isto antes do casamento. E por isso estamos passando por isso agora, por estas dificuldades agora neste mundo, para virmos a ser apresentados a Cristo como uma virgem pura. Ora, uma virgem não se envolve com outras pessoas. Isto é, não está a cometer um ato sexual impróprio. Vai-se comprometer a essa pessoa. Igualmente, no princípio cristão, na nossa vida cristã, não devemos nos envolver com outras religiões. Porque isso seria, uma vez mais, não ser virgem. Por isso a nossa lealdade é a Cristo. Precisamos ser virgens. E isso é o que a Igreja de Deus, os ministros de Jesus Cristo, e é o que Paulo está aqui a dizer, eu quero apresentar vocês como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Por isso a nossa lealdade é a Cristo, é ao caminho de Deus. E por isso precisamos ter cuidado não estarmos envolvidos em outras coisas não cristãs. Por isso Paulo estava, digamos assim, aqui a explicar que ele estava preocupado que a obra que Deus estava a fazer através da obra de Paulo, Deus, através de Cristo, através da pregação de Paulo, essa obra que estava a ser feita nas mentes e nos corações dessas pessoas, estivesse, digamos assim, em perigo de ser frustrado. Porquê? Porque estavam a ouvir estes falsos mestres e por isso precisavam de se manter limpos, fiéis, virgens, não se misturar com estas falsas ideias, palavras, questões de palavras, ou digamos assim, essas fortalezas. Porque nós temos uma herança. Qual é a nossa herança? Vamos ter uma herança através do futuro, digamos assim, casamento da Igreja com Cristo. Então vamos receber uma herança que Jesus Cristo ganhou para nós. Isto é, Jesus Cristo vai herdar tudo, como lemos em Hebreus capítulo 2. E nós vamos herdar com Cristo. E por isso Ele nos vai dar essa herança. E Ele estava preocupado que estes cristãos estivessem, digamos assim, a perder esta herança
que estava reservada para eles. Por isso é que diz que ele quer apresentar a eles a Cristo como uma virgem pura. Quer dizer, não influenciada por doutrinas falsas. Isto é um ponto muito importante, irmãos, que precisamos de ter cuidado, que uma vez que estamos na Igreja de Deus e sabemos a verdade, sabemos o caminho, precisamos de estar cientes. Se estamos a ouvir coisas de pessoas que parecem ser muitos bons palestradores, e isto e aquilo e aquilo outro, mas estão a misturar ou a influenciar um bocadinho de mentira, isso é perigoso. Vou dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, imagine, neste exemplo, que existe um problema entre um homem e a mulher. E esta mulher está a querer envenenar o marido. Então o que ela faz é dar ao marido diariamente uma papazinha muito deliciosa, muito boa, que ele gosta muito, exatamente o que ele gosta, mas vai devagarinho pondo um bocadinho de veneno na papa. E ele está a comer esta papa. Oh, deliciosa! Mas que papa tão boa! Mas, sim, é como estar a ouvir um palestrador a dar estes sermões tão bons, mas tem um bocadinho de mentira, um bocadinho de falsificação. E então, esta senhora vai dando a este homem esta papa com um bocadinho de veneno. E conforme os dias e os meses passam, este veneno começa a aumentar, a ser guardado no corpo desta pessoa. E este veneno, mais cedo ou mais tarde, vai fazer esta pessoa doente e depois morrer. Porquê? Porque este bocadinho de veneno, coisa má, com uma coisa boa, que era a papa, influenciou a pessoa de uma maneira que acabou por morrer. É a mesma coisa, irmãos, espiritualmente. Se estamos a permitir estas mesclas, estas mentiras, porque estamos a ouvir pessoas que sabemos que não estão a praticar a verdade. Sabemos, mas são bons palestradores, gosto das palestras deles. Mas o que se passa é que vamos ouvindo de vez em quando umas mentirazinhas aqui, umas mentirazinhas acolá, e isto vai aumentando, e depois o dia virá que a pessoa perde a fé e se desvia. E espiritualmente vai perder a sua herança. E por isso é que ele está a dizer, eu estou zeloso por Deus para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E depois ele diz, versículo 3, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, muito sutil, meteu um bocadinho de mentira aqui, criou uma dúvida, criou uma falta de confiança. E então isto veio, digamos assim, a romper a confiança do Adão e da Eva para com Deus. E então eles pecaram. Ela foi enganada. Mas o homem não foi enganado. Fez isso sem ser enganado, que ainda é pior. E por isso diz assim, temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também vocês sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem, isto é, se afastem da simplicidade que há em Cristo. E por isso precisamos de ter esta, digamos assim, singeleza de mente, um coração de virgem pura, que é indiviso e não devemos desviar os pensamentos, porque o nosso foco deve ser na verdade, porque Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho, é o caminho de Jesus Cristo. Ele é a verdade. E ele, a meta, através dele,
através da verdade dele, é a vida eterna. E por isso, Paulo estava aqui a dizer, cuidado com isso. O comentário de James Fawcett Brown, um comentário diz assim, onde Eva primeiro cedeu, foi ao abrigar mentalmente, por um momento, a possibilidade insinuada pela serpente, de que Deus não tinha seus melhores interesses em mente e que esse outro amigo, Satanás, professava maior preocupação por ela do que Deus. Um ponto interessante. Quer dizer, quebrou a confiança. É uma quebra de confiança. Por exemplo, o 7º mandamento, não cometas adultério, é uma quebra de confiança. É uma quebra de confiança, porque nós prometemos ser leais ou fiéis a essa pessoa e estamos a quebrar essa confiança desviando-nos para outra pessoa. É uma quebra de confiança. A doutrina pura e simples do Evangelho é nos mantermos fiéis a Cristo e não para outro espírito enganador. E isso é um ponto muito importante que Paulo está aqui a abordar. Continuando agora no versículo 4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus. Sim, é um Jesus, mas é, sim, um bocadinho desviado da verdade. E há tantos desvios diferentes, irmãos. Uma pessoa tem um desviozinho aqui, outras igrejas têm um desviozinho acolá, outros pastores falsos têm outro desviozinho acolá. E há tantos desvios, porque Satanás não se importa qual seja o desvio, desde que esteja a desviar você do verdadeiro Cristo. Porque, então continuando a ler aqui no versículo 4, por se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito, outra ideia, outra atitude que não seja piedosa de Deus, ou outro evangelho, outra boa nova que não abraçaste, com razão o sofrerias. Isto é, ele está preocupado que as pessoas vão aceitar esses falsos mestres que estão a pregar outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. Não é que seja outro Evangelho, mas é um Evangelho um bocadinho diferente. É como este bocadinho de veneno nesta sopa que eu expliquei há pouco. E então isso, com o tempo, isso vai influenciar as pessoas e depois está a dizer, Paulo estava preocupado que iam tolerar isto. Por isso, irmãos, aqui está o ponto importante que quero sublinhar. Uma vez que você e eu, que nós sabemos a verdade, e sabemos que a verdade é verdade, e se estamos ainda a misturar com igrejas que ensinam parte verdade, mas parte mentira, ou estamos a ouvir na internet sermões de pastores que dizem parte verdade, mas parte mentira. E estamos a dizer, olha, mas ele está a dizer coisas interessantes e por isso gosto de ouvir isso. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Porque mais cedo ou mais tarde, isso vai levar vocês ao caminho errado. É o que eu vi tantas vezes. Pessoas vão para a internet, leem coisas e começam a confundir-se. E depois começam a desviar-se, talvez só um bocadinho, mas vão aceitando esse bocadinho. E depois vão aceitando outro bocadinho. E depois vão aceitando 3 bocadinhos. E depois 4 bocadinhos. E depois acabam por estar numa rota, num caminho completamente diferente. Por isso, irmãos, uma vez que você e eu provamos a verdade da Bíblia, da Palavra de Deus, você sabe, e você sabe, e sabe que é a verdade. Então permaneça na verdade.
Muitas pessoas às vezes perguntam a mim, olha, então você não leu isto e aquilo de outra pessoa e tal, tal, tal. Não, não li. Porquê? Porque não tenho tempo de ler essas mentiras e essas asneiras. Oh, dizem algumas coisas boas, mas misturadas com coisas. Eu não tenho tempo de estar a ouvir essas coisas. E por isso precisamos ter cuidado, irmãos. Principalmente se as pessoas ainda estão a aprender a fé, cuidado, porque isto é fácil de desviar. Me preocupa muito, irmãos. Quando eu vejo irmãos que foram batizados, talvez há 1 ano, 2 anos, e começam a misturar-se com religiões falsas. Começam a misturar-se com... Oh, porquê? Oh, porque quero esta amizade com esta pessoa. Ou quero, olha, porque eu gosto daquele moço ou daquela moça que está naquela igreja, e para eu ganhar este moço ou ganhar esta moça, vou então com ele ou com ela à igreja dele. Irmãos, estamos a misturar a verdade com a mentira. Ao fim de contas, o que vai acontecer vai nos desviar da fé. Cuidado, irmãos, porque precisamos de ser virgens puras. E então Paulo está aqui a dizer que havia estes falsos mestres a entrarem na igreja e estavam a levar as pessoas com engano, mas o ponto é que estes falsos mestres estavam a dizer, eu sei isto, eu sei aquilo, eu tenho grande conhecimento, eu li esta coisa, tenho este conhecimento de palavra grega, ou de palavra aquilo, coisa aqui, olha, sigam-me a mim. Então, ele está a dizer aqui, no versículo 5, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Vocês estão a entender o que ele está a dizer? Aos mais excelentes apóstolos. Ele está a dizer aqui de uma maneira, digamos assim, cínica, a chamar estes falsos mestres supostamente mais excelentes apóstolos. Quer dizer, mais que do grego upar, quer dizer acima, muito mais, e excelentes é excessivamente, além da medida, digamos assim, super apóstolos, extra super apóstolos, mais eminentes. Ele está a dizer, estes falsos mestres não são apóstolos, e estão a dizer a eles próprios, eu sou pastor, eu sou isto, aquilo. Irmãos, ele está a dizer, cuidado, porque Paulo está a dizer muito claramente, dizendo, eu penso que em nada fui inferior a estes mais excelentes apóstolos. É muito, muito forte aqui o que ele está a dizer. Estes apóstolos mais excelentes eram aqueles que estavam a superar os verdadeiros apóstolos na sua autoestimação. Aqui, por isso, Paulo não estava a comparar-se contra os outros verdadeiros apóstolos, mas ele estava aqui a falar acerca destes falsos mestres. Falsos mestres, como se vê no versículo 6 e também no versículo 13, que vamos ver um bocadinho mais adiante. Vê-se no versículo 13, que diz, porque tais falsos apóstolos, e aqui ele chama eles estes mais excelentes apóstolos, são falsos. Hoje em dia nós seríamos falsos pastores. Olha, andam aí a pregar na rádio, na televisão, como grandes pregadores, são falsos pastores. E depois ele diz aqui, versículo 6, e se sou rude na palavra, ou noutras palavras, é que se eu não fui treinado como um orador profissional, ok, fui rude na palavra, não o sou, contudo, no conhecimento. Eu não sou inferior em conhecimento. Sim, eu talvez não seja um dos melhores oradores, que dou os melhores sermões aí na internet, mas não sou inferior em conhecimento.
E por isso diz, mas já em todas as coisas vos tenho feito conhecer totalmente entre vós. Diz assim, eu vos fiz conhecer tudo, sinceramente. E depois diz assim, pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Ele está a dizer, eu preguei o Evangelho a vocês, sem receber dízimos de vocês, para não ser acusado dos coríntios, que estava a pregar a eles porque ele queria o dinheiro deles, porque queria os dízimos deles. Sim, eles dizimavam, mas Paulo não usou o dízimo deles para pregar o Evangelho aos coríntios. Versículo 8. Outras igrejas despojei. Isto é, eu recebi dízimos de outras igrejas. Diz assim, despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E por isso ele está a dizer, eu recebi salário através do dízimo de outras congregações, mas não aceitei o dinheiro de vocês. De vocês, isto é, dos coríntios. Continuando agora no versículo 9. Eu não acabei de ler o versículo 8. Bicho. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Quando eu tinha necessidade, eu nunca pedi de vocês o dízimo. Eu então recebi isso de outras congregações. Ou se tivesse necessidade, trabalhei e fiz tendas. Diz assim no versículo 9, porque os irmãos que vieram da Macedónia supriram a minha necessidade. Os que vieram, digamos assim, do norte da Grécia é que me ajudaram, da Macedónia, que é ao norte da Grécia. Esses é que me ajudaram com os dízimos deles. E em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Quer dizer, eu não usei os vossos dízimos, ele recebeu os dízimos dos membros de Filipos, como você pode ler em Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16, recebeu dízimos de outras congregações, mas não recebeu dízimos de Coríntios, e diz assim, por isso em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Porquê? Porque estava a ser acusado por falsos mestres em Coríntios, de que ele estava a usar o dinheiro deles, ou que eram o falso apóstolo, e sei lá que mais. E por isso ele disse, não vou usar os dízimos dos coríntios. Versículo 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Tal como eu estou a dizer a verdade, ok? Esta glória, digamos, esta loucura, esta glória, esta tolice de eu estar a gloriar nos meus sofrimentos, como vamos ver daqui a pouco, que ele vai a mencionar, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Porquê? Ok. Quais são as regiões da Acaia? Acaia era uma província ao sul da Grécia, e Coríntios era dentro dessa província da Acaia. E por isso ninguém de vocês de Coríntios, da província da Acaia, vão tirar de mim esta possibilidade de eu dizer, olha, tu, Paulo, estás aqui a pregar porque nós te demos dinheiro. Não, ninguém vai tirar esta glória de mim, porque eu não estou a usar os dízimos de vocês. Veja o versículo 11. Porquê? Porque não vos amo? Deus sabe. Não, eu não recebi dízimos de vocês. Porquê? Porque eu não os amo? Não, Deus sabe que esse não é o caso. Versículo 12. Mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Isto é, estes falsos mestres se gloriavam de como eram tão grandiosos. Então Paulo também está nesta vanglória, digamos assim, nesta loucura, como lemos no versículo 1 do capítulo 11, que diz, suportais um pouco a minha loucura,
suportar porém ainda, por exemplo, ele está a demonstrar esta loucura, esta maneira que ele pode dar glória a ele mesmo, mas é para simplesmente demonstrar que esses falsos apóstolos estavam a gloriar-se do que eles faziam e Paulo estava a gloriar-se dos sofrimentos e do que ele não estava a receber dos coríntios. E assim ele estava a mostrar, Paulo estava a mostrar aos irmãos de Corintos de que ele é, de facto, um apóstolo. Que ele era, de facto, um apóstolo. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E Paulo está a expor estes falsos mestres, estes falsos pastores, como falsos pastores, como falsos apóstolos. E ele não está a medir as palavras, ele está a ser muito bem claro. Eles não eram apóstolos de Cristo. Ponto final, esses falsos mestres. Versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é nada de estarmos surpreendidos, porque Satanás não vem, como as gravuras mostram, com um tridente e chifres, não. Ou como um dragão, não. Ele vem, se disfarça como um anjo de luz. Oh, muito boa pessoa, muita luz. Sim, coisa maravilhosa. É como ele se disfarça. Então essas pessoas não se vão suspeitar que realmente é o diabo. Estão a pensar, não, isto é Deus, esta luz toda. Por que eu estou a dizer isto? Porque eu já tive contacto com pessoas, no Brasil e em outras regiões, a dizeram, olha, eu vi Deus, e era esta luz, tive uma visão e vi esta luz, era Deus mesmo. Agora, Satanás se disfarça como um anjo de luz. E por isso precisamos ter cuidado com as pessoas que estão a pregar coisas mentirosas e que estão a gloriar-se como se fossem apóstolos de Cristo. É o que diz ao fim do versículo 13, estão-se a transfigurar como se fossem apóstolos de Cristo, e nós devemos repreender essas pessoas. Judas 9, repreender isso. Continuando então no versículo 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Satanás tem ministros. Satanás tem ministros. Tem pastores. Eles aparentam ou parecem fazer o que é certo, mas ao fim estão seguindo as suas obras carnais. Versículo 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Vejam em Provérbios 26, versículo 5. Responda ao tolo conforme a sua tolice ou a sua estultícia. Quer dizer, precisamos de ter cuidado com estas falsificações. Versículo 17. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Então ele está a dizer, olha, eu estou falando tolamente. É o que ele está a dizer aqui no versículo 17. Porque vocês deviam ser os que estão a defender e não estão a defender. E por isso, em vez disso, Paulo tem que defender a sua autoridade. E então, o que é que ele está a dizer? Pois os que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Vocês estão a tolerar esses falsos profetas, esses falsos pastores. Cuidado, não se desviem. Vocês estão a tolerar esses que são tolos. Dizem que são sábios, mas não. Versículo 20. Pois
sois sofredores, se alguém se vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Vocês estão a tolerar isto, estão a tolerar isto. Porquê? Porque estes falsos pastores, ou apóstolos, ou ministros, estão a colocar vocês em servidão. É o que diz aqui, estão a fazer vocês sofredores. Estão a devorar vocês, ou estão a aproveitar-se de vocês. É o que diz aqui, se alguém vos devora. Estão a devorar vocês, estão-se a aproveitar de vocês. Provavelmente com exigências financeiras. Dizer, olha, precisam de mais dinheiro, é o evangelho do dinheiro, ou seja o que for. E depois diz assim, se alguém vos apanha. Isto é, estão a apanhar vocês, estão a deter, estão a tomar vocês, estão a tirar vantagem de vocês. E depois alguém diz aqui, se alguém se exalta, são presunçosos, estão-se a envaidecer, estão a agir com arrogância, estão a dominar sobre outras pessoas. Estão a dominar, são autoritários e por isso estão a dominar. Irmãos, precisamos ter cuidado quando vemos estas pessoas a dominar. Cuidado, isso não é de Deus. E se alguém vos fere no rosto, estão a esbofetear, a bater vocês na cara, um sinal de desrespeito ou desprezo. Porquê? Porque essas pessoas se acham mais importantes. Versículo 21. Envergonhado digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Aqui ele está, digamos assim, a ser um pouco sarcástico. Por exemplo, não mostramos, Paulo está a dizer, o nosso poder agindo dessa maneira. Eles estavam a demonstrar o poder deles de forma opressiva, mas nós não somos ousados, mas não é que sejamos fracos, mas estamos a tratar pessoas com mansidão. Por isso ele está a dizer, eu estou a falar tolamente. Versículo 22. Essas pessoas são hebreus? Também eu sou. Sim, porque estava aqui ele a lutar contra pessoas que eram hebreus, que eram israelitas, que tinham vindo de Jerusalém ou dessa área de Judá e que estavam a dizer, olha, nós somos verdadeiros judeus, nós somos, digamos assim, hoje em dia seríamos, nós somos os messiânicos, somos judeus messiânicos, somos melhores que os outros, porque estamos ensinando estas coisas de certos simbolismos judaicos, que é importante. Não é importante. Eles estavam a ensinar salvação por obras, que é exatamente o que Paulo está a dizer, que não somos salvos ou não somos justificados pelas obras. E por isso diz assim, são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, estou a falar como se eu fosse um tolo, não é? Ele diz assim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais. Por isso aqui vemos ele aqui a descrever, do versículo 23 ao versículo 27, uma lista de sofrimentos pelos quais ele passou, demonstrando que ele estava-se a gloriar nas fraquezas, nos sofrimentos pelos quais ele passou. Lemos então aqui, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fatiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Vê-se aqui que Paulo está, digamos assim, a gloriar-se nos sofrimentos que ele passou. E depois diz no versículo 28,
Mas, além disso tudo, além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Agora ele está a dizer, mas além disto tudo, destes sofrimentos, a minha profunda preocupação, a minha profunda preocupação é por todas as congregações. Esta é a minha preocupação. Versículo 29. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrace. Paulo tinha este sentimento pelos irmãos. Ele os amava. E versículo 30 diz aqui, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Por isso vê-se aqui um clímax do que ele disse anteriormente. Não está a gloriar de conquistas, de vitórias, mas está a gloriar de sofrimentos, do que ele suportou. Não da força dele, mas da fraqueza dele. Por isso Deus usou as fraquezas de Paulo para realizar grandes obras por Paulo. E por isso, quando nós passamos por provações e dificuldades físicas, sim, todos nós temos dificuldades físicas. Mas, através destes problemas e dificuldades, e problemas de saúde, e problemas emocionais, seja o que for, podemos nos fortalecer espiritualmente. Versículo 31. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não estou a mentir. E depois está aqui a demonstrar como ele fugiu aqui. E diz assim, em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, querendo me prender. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. E por isso ele teve uma fuga, fugiu, em Damasco. E então, possivelmente, eles estavam a acusar Paulo de ser um covarde. Olha, veja, ele foi um covarde, fugiu, fugiu por um cesto. Diz aqui, foi descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei de suas mãos. Olha, ele é um covarde. E estavam a ridicularizá-lo. E assim vê-se que Paulo aqui estava a lutar contra estes falsos ministros, acusadores, que estavam a dizer mal dele, ou a acusá-lo. E depois, no próximo estudo, vamos abordar o capítulo 12, porque no capítulo 12, Paulo descreve outra possível acusação com que ele estavam a acusar a ele. Uma acusação que estava, digamos assim, ou podia ter sido mal interpretada, ou que ele estava a ser ridicularizado. Como? Como uma pessoa de mente perturbada. Estavam a acusá-lo de que tinha estas visões e por isso Paulo não está a pensar bem. Qualquer coisa assim errada na cabeça dele. Por isso é que vemos aqui no capítulo 12, versículo 1, que é o que vamos abordar no próximo estudo, mas diz assim, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Ele então está a descrever estas visões e revelações, e no Novo Testamento há pelo menos 6 ocasiões em que vemos as visões de Paulo, que são registadas, e é possível que, como o comentário expositor da Bíblia afirma, que era fácil eles chamar que ele estava a ter ilusões ou sinais de uma mente desordenada. Por isso estavam a acusar ele disso. E por isso não era um exagero para a malícia, isso é, aqueles com malícia, insinuar que o chamado apostólico de Paulo se baseava
em uma dessas alucinações extáticas. E por isso vemos aqui que Paulo estava a lutar contra estes falsos profetas, e ele está-se a defender contra estes falsos ministros, e havia vários ataques que eles estavam a fazer dele, talvez dizendo, olha, que ele quer dinheiro, mas ele estava a dizer, nunca pedi dinheiro de vocês. Talvez estavam a dizer que ele era covarde. E ele está a dizer, não sou. E ele também, estavam talvez a dizer que ele estava assim um bocadinho a ter alucinações. Mas isso vai ser o tema do próximo estudo.